irão para mais uma conversa sobre Fórmula 1. Tivemos no passado fim de semana o Grande Prémio 1000 da Ferrari, o Grande Prémio da Toscânia, onde tivemos muita ação, acidentes complicados, ou que podiam ter sido complicados. Temos aqui muita coisa interessante para falar. Jorge, o que é que achaste deste fim de semana de corrida em Mugello? Ficaste fã? Olá a todos. Sim, fiquei fã, acho que o circuito é fabuloso. É um circuito de alta velocidade. A velocidade, a engrenagem mais baixa que colocam é a quarta velocidade na primeira curva, em San Donato. E é fantástico. E além disso, é um circuito que pune os pilotos, porque as escapatórias de gravilha estão logo ali ao lado. E isso acaba por fazer a diferença entre os pilotos, porque quando o asfalto impera e também as escapatórias são de asfalto, é muito mais fácil para um piloto arriscar, porque sabe que se por acaso cometer um erro, não vai ser muito penalizado. Enquanto num circuito em que, se por acaso cometer um erro e ficar na escapatória, ou fizeram um peão, como aconteceu com o Lando Norris e com o Esteban Ocon na qualificação dos treinos livres, os pilotos têm muito mais dificuldades em arriscar e têm de ser mais precisos na hora de arriscar. Portanto, acho que o circuito ficou mais que aprovado. Eu não tenho dúvidas que as diferenças entre os bons pilotos e os pilotos excelentes se nota mais, porque criam-se mais clivagens, precisamente pelo que estiveste a dizer, porque os outros sabem que podem arriscar mais e os grandes pilotos vão sempre fazê-lo, mesmo que esteja lá, nem que estejam perto das escapatórias. Exatamente. Mas pronto, e acho que além disso havia algumas incertezas quanto ao número de ultrapassagens que poderíamos assistir, ou se haveria mesmo ultrapassagens, e verificou-se que houve ultrapassagens. Penso que o facto da última curva ser muito larga e com um certo banking permite que os pilotos assumam trajetórias diferentes e depois podem-se lançar para a reta no cone de inspiração do carro que vai à frente. E o mesmo acontecendo na primeira curva, que é em San Donato, que é mais ou menos a mesma coisa. É uma curva muito aberta, há uma travagem e os pilotos podem escolher diversas trajetórias para tentar a ultrapassagem. E penso que tudo isso junto faz com que o circuito seja fantástico para a Fórmula 1, ao contrário dos receios iniciais. O melhor exemplo de ultrapassagem na primeira curva foi o que o Hamilton fez ao Bottas, ao ultrapassá-lo por fora, precisamente na primeira curva. Portanto, isso, quanto a mim, isso decidiu a corrida. O Bottas teve aquele azar na qualificação por causa do peão do Ocon, da saída do Ocon. Com isso não conseguiu melhorar, obviamente, não podia sequer melhorar o seu tempo. Seja como for, o Bottas bem tentou, surpreendeu o Hamilton, mas o Hamilton vai sempre buscar mais uma coisa. A sensação que temos é que o Hamilton vai buscar sempre um bocado mais, tem sempre um bocadinho mais para dar. Sim, é verdade. Como disseste bem, o Bottas tem um pouco de azar na qualificação. Estava forte o Bottas neste fim de semana, deu-se bem com o circuito. Penso que poderia até ter conseguido a pole position caso não tivesse acontecido aquele despiste do Ocon. Esteve muito bem no primeiro arranque, conseguiu passar a primeiro e defendeu-se muito bem no reinício do safety car, vê-se que ele foi muito inteligente. Teve o azar de os pilotos que vinham atrás criarem uma situação em que houve um acidente que poderia ter proporções graves. Felizmente não teve, mas depois daí para a frente falhou, não conseguiu, viu-se ultrapassar pelo Hamilton no segundo arranque, e depois no terceiro não conseguiu atacar o Hamilton, viu-se até ultrapassar pelo Ricardo. E quer dizer, sempre que é preciso aparecer, o Bottas fica aquém do Hamilton, e o Hamilton tem sempre, como disseste, tem sempre algo na manga para conseguir suplantar o seu colega de equipa e está mais que lançado para o seu 7º título mundial de Fórmula 1. Eu não me admira muito, é assim, só me admira mesmo é o ano de 2016. O resto os outros não me admiram absolutamente nada. Aí é que eu acho, ok, recordo-me obviamente
que o motor dele estourou na Malásia e que o Rosberg a partir daí fez as tripas coração, mas de qualquer maneira, mesmo assim, pensava que o Hamilton pudesse ser campeão. Não, não estranho, vai fazer história, vamos ver até onde é que esta história vai. Logo sim. Exato. E também, no caso do Rosberg, também o Rosberg conseguiu entrar na cabeça do Hamilton, como se costuma dizer. Jogou muito bem no capítulo psicológico e o Bottas não parece ter essa capacidade, ou então não quer entrar por aí. Mas penso que seria uma das poucas possibilidades de ele conseguir, pelo menos, nivelar um bocadinho mais com o Hamilton. Na situação atual, não tem hipótese nenhuma. Pronto, e neste grande prémio assistimos a outras coisas interessantes. Uma delas parece que o Albon fez uma espécie de redenção. Sim, é curioso porque o Albon estava a ser bastante pressionado, sobretudo depois da vitória do Pierre Gasly no Grande Prémio da Itália. Toda a gente apontava que o francês seria a melhor opção para colocar o lado Verstappen, se não este ano, como algumas pessoas apontavam, pelo menos para o próximo ano. Mas o Albon deu a volta por cima e conseguiu o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Não foi fácil, porque ele perdeu muitos lugares no segundo arranque, desceu para o oitavo e teve que trabalhar bastante para recuperar até o terceiro, ou seja, números de ultrapassagens, a última das quais o Daniel Ricciardo, que estava interessadíssimo em conseguir um pódio com a Renault no seu ano de saída, mas o Albon estava decidido e conseguiu fazer a ultrapassagem, chegou a terceiro e dessa forma respondeu à vitória do Gasly no passado fim de semana anterior. Obviamente não é a mesma coisa, mas também temos que perceber que a vitória do Gasly foi uma situação muito, muito peculiar, não é propriamente pelo andamento do carro ou do piloto. Portanto, o Albon respondeu muito bem. Além disso, julgo que neste fim de semana de Mugello, talvez a Red Bull com o Verstappen pudesse dar algum trabalho aos Mercedes, porque o carro estava rápido, não em qualificação, porque já sabemos que em qualificação a Mercedes está um bocadinho à frente, apesar de termos visto terminar os party modes, mas em corrida, com a gestão de pneus superior dos Red Bull, penso que o Verstappen podia estar em situação de lutar com os dois Mercedes. Portanto, o Albon tinha, de facto, um carro competitivo nas mãos para poder alcançar coisas melhores do que aquelas que conseguiu até agora. E também é preciso sublinhar que o Albon conseguiu o quarto lugar na qualificação deste Grande Prémio da Toscânia. Foi a primeira vez este ano que ele conseguiu ficar na quarta posição, que normalmente será a posição que se espera que alcance logo atrás dos Mercedes e do seu colega de equipa. Não tenho a certeza, mas ele acho que já tinha sido quarto na Áustria, logo a começar o campeonato. Não tenho a certeza. Não, penso que foi quinto, se bem me lembro. De qualquer forma, de certeza, ainda por cima num grande prémio com 3 partidas, o Verstappen ia ter alguma coisa a dizer, de certeza. Há muito que não tínhamos um grande prémio assim, com 2 bandeiras vermelhas. Houve para ali confusão e não foi pouca. Sim, é verdade. É verdade. A primeira, como já mencionámos, foi o Bottas, de uma forma inteligente, deixou o arranque para o último momento possível, porque ele sabia que se por acaso começasse logo a acelerar a partir da última curva, o Hamilton colocava-se no cano de inspiração dele e estaria ao lado dele na abordagem à primeira curva. E então ele atrasou ao máximo o reinício, portanto até à linha da meta, que é quando os carros podem começar a fazer ultrapassagens. Só que isso surpreendeu os pilotos que vinham atrás, no fundo, não é? No fundo do pelotão, que começaram a acelerar bastante mais cedo, ou seja, quando a corrida ainda não tinha começado à frente, os trás já estavam em ritmo de corrida há algum tempo. E quando alguns tiveram de travar para não ultrapassar carros, pronto, criou-se uma situação complicada e com diversos toques e acidentes. O problema daquilo foi o efeito harmónio, que havia ali malta que estava a tentar, obviamente, acertar no momento em que o Bottas decidia acelerar, definitivamente, e então eles aceleravam e viam que ainda não era desta, tinham que travar, e aquilo foi começando a criar esse tal efeito harmónio, e houve uma altura que o harmónio estourou por completo,
porque houve quem tivesse chegado a 290 km/h face a Exatamente. carros que estavam bem menos rápidos. Exato. Portanto, felizmente ninguém se alejou, mas foi perigoso. Agora andam a discutir uns com os outros, uns a acusar o Bottas, outros a acusar a FIA. Vamos ver o que é que isto vai dar, mas eu por acaso gostava de ser mosca para ver o próximo briefing. Acho que vai ser interessante, mas pronto, logo se vê o que é que dá. Sim. Sim, realmente, normalmente os pilotos assumem as suas próprias culpas, não é? Assumem os seus erros. De uma situação dessas em que há tantos envolvidos, não é? E todos acham que foi o vizinho ou o piloto que é à frente. Mas penso que a FIA não fez nada de errado, penso eu. Não vejo que tenha feito nada de errado. E o Bottas também não. O Bottas tem o direito de começar a corrida quando quer. Portanto, os outros pilotos é que se têm a adaptar aquilo que ele está a fazer naquela situação. Penso que talvez portanto, as equipas não podem dar informações ou muitas informações aos pilotos naqueles momentos, mas penso que talvez fosse interessante que as boxes pudessem avisar o seu piloto que a corrida começou de facto e dar Tipo, um pouco de informação. Funda. A intervir na Exatamente. Sim, porque os pilotos que vêm atrás não fazem ideia quando o piloto que vai à frente começa a corrida de facto. E é evidente que todos eles tentam adivinhar quando é que ele vai começar, que é para ganhar o máximo de posições possível. Portanto, se alguém tiver a acelerar quando o outro decidir, já ganhou ali 2 ou 3 Exatamente. Exatamente. Pronto, mais alguma coisa sobre este grande prémio de relevante? Sim, o Daniel Ricciardo esteve muito perto de conseguir o seu pódio e obrigar o Cyril Abiteboul a fazer uma tatuagem, mas mais uma vez faltou um pouquinho para conseguir o seu pódio com a Renault. Penso que não será impossível conseguir até ao final da temporada, porque realmente a Renault, desde Spa-Francorchamps, tem vindo a mostrar muita competitividade e a liderar o segundo pelotão. E penso que nas condições certas o Ricciardo poderá conseguir um pódio e desse modo fechar a sua passagem pela Renault com um excelente resultado. Vamos ver, a Renault está a encurtar o espaço para a frente, mas tendo começado em 2016 já era suposto estarem bem mais à frente que o que estão. Vamos ver como é que tudo evolui, ainda há aí muitos e bons grandes prémios pela frente. Vamos esperar, daqui a 2 semanas. Claro. Um Deus em Portugal. Temos tempo para falar desse depois. Daqui a 2 semanas é uma corrida que costuma ser um bocado amorfa na Rússia. Vamos ver o que dá, mas acredito mais nos grandes prémios que vêm a seguir a esse, mas logo se verá e esperamos a ver o que é que vai dar na altura. Bom, sim, temos outros temas para falar, mas fica para outra altura. Ok? Um abraço a todos.